Bom, essa é a última aula do curso, uma aula talvez mais avançada sobre operadores simétricos, uma classe particular de operadores, e para eles vale um teorema bastante importante de diagonalização, que basicamente diz que operadores simétricos são simétricos, C e somente C, eles possuem base ortonormal de autovetores. Então é um teorema bastante usado, pode ser visto na forma de um teorema espectral, mas a gente vai ver no contexto do nosso curso usando a linguagem que a gente aprendeu, né, de diagonalização de operadores. Então vamos lá. Primeiro, o que é um operador simétrico? A gente vai sempre tratar, então, vamos sempre tratar de espaço vetorial V com uma estrutura adicional, né, como nas últimas duas aulas, com certo produto interno, que eu vou denotar dessa forma aqui, certo? E, bom, o que é um operador simétrico? A gente vai dizer que um operador linear em V, né, um operador que leva um vetor de V, é simétrico se ele satisfizer o seguinte: se você calcular a transformação em U, um vetor qualquer, fazer o produto escalar com V, isso é igual a fazer o produto de U pelo vetor T calculado em V. Quaisquer que sejam U e V no espaço vetorial. Então isso aqui é que significa ser simétrico, ou seja, se ele está atuando de um argumento do produto interno, você pode jogar ele para o outro argumento e o resultado desse produto vai ser o mesmo. Então, assim como no caso, né, de isometrias, né, operadores ortogonais, existe uma caracterização desses operadores em termos de matrizes, né? Então eu vou deixar isso como exercício, que é o seguinte, né? Se a dimensão de V é finita, né, então suponha que você vai calcular a matriz dessa transformação numa base, então a gente pode provar que T é simétrico se e somente se a matriz dele é uma matriz simétrica. Mas tem uma questão importante, que é a seguinte: não é qualquer matriz da transformação, mas é a matriz dessa transformação numa base ortonormal. Certo? Então, se você tem uma transformação, você pega uma base ortonormal no espaço vetorial V, calcula a matriz dessa transformação, você obtém uma matriz simétrica. Mas é crucial que isso seja calculado numa base ortonormal. Então, o que vocês têm que fazer é provar essa equivalência que está aí. Muito bem. Antes de mostrar o resultado mais importante, eu queria fazer uma observação sobre a natureza dos autovalores de um operador simétrico. Em geral, essa discussão faz mais sentido quando a gente está lidando com o espaço vetorial sobre os complexos, mas eu vou evitar essa discussão analisando de um jeito um pouco mais simples essa questão, que é como faz, eu acho que é o Caglione. Então, a primeira observação é que porque se a gente vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma matriz simétrica. Tá? Eu quero provar que se A, vamos chamar A de componentes A e J, é uma matriz simétrica real, então
seus autovalores são reais, certo? Ainda que a gente fosse resolver o polinômio característico dessa matriz, e em princípio a gente poderia obter raízes complexas. O que eu vou provar é que as raízes são sempre reais. Então a gente vai partir do princípio, né, que possivelmente, né, as raízes são complexas. Então se a gente fosse calcular o polinômio característico, né, calcular o determinante dessa matriz aqui, né, isso aqui é a matriz de identidade, n por n. Bom, em princípio, né, esse vai ser um polinômio, a gente sabe que é um polinômio de grau n e ele pode ter raízes complexas. Pensando nele, né, como um polinômio geral, né, de grau n, a gente sabe que ele vai ter pelo menos uma raiz complexa, né? Então, sempre vai ter uma raiz, né? Essa matriz sempre vai ter uma raiz, esse polinômio sempre vai ter uma raiz. O que eu quero provar é que a raiz é real, tá? Então, a gente sabe que isso tem raiz nos complexos. Então, vamos pegar lambda, essa raiz. Então, tem pelo menos uma raiz nos complexos. Vamos pegar lambda como sendo essa raiz. Se lambda é uma raiz desse polinômio, então, né, raiz desse polinômio característico. Então, a gente sabe que os autovetores da matriz A, eles são as soluções, né? Os autovetores, eles são as soluções da equação de alto valor, que aqui, né, A é uma matriz, X é uma matriz coluna, então isso aqui é um sistema linear homogêneo, né? Que a gente pode escrever assim, se a gente quiser. Então, esse é um sistema linear homogêneo. Bom, uma maneira de olhar para esse sistema linear seria olhar para as componentes, né? A gente, supondo que as componentes da matriz A e J são essas, e o nosso vetor x é uma ênupla de números reais, né? Então, x a gente pode escrever como sendo uma certa ênupla. Na verdade, a gente não sabe se esses números são reais ou não, né? Em princípio, eles podem ser complexos. Então, vamos abrir para a possibilidade que isso é uma ênupla de números complexos. Então, mas é a mesma situação. A gente tem aqui que encontrar quais são as soluções, né, desse sistema homogêneo que vão ser ênuplas de números complexos. Bom, olhando para isso dessa forma, né, a gente pode escrever essa equação como um conjunto de equações da seguinte forma, né? Eu posso fazer uma soma, j indo de 1 até n, se j é lambda xi. Então, eu tenho uma equação para cada componente, certo? Então, esse sistema homogêneo aqui, ele é equivalente a essas n equações, né? Escrevendo em componentes. Muito bem. Eu quero mostrar que lambda é real. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas n equações, eu vou multiplicar pelo complexo conjugado desses números xi, ou seja, as componentes do autovetor. Então, o autovetor é uma solução desse sistema. Em princípio, são números complexos. Eu vou multiplicar pelo complexo conjugado. Então, o que a gente vai obter? E somar. E somar em. Então, eu vou multiplicar e somar. Então, eu vou primeiro multiplicar. Então, suponho que eu tenho aí, para cada uma dessas equações, eu multiplico pelo correspondente xi, certo? Fiz isso. E xi barra, né? Xi complexo conjugado. Muito bem. Fiz isso para cada uma delas, né? Para cada i. Agora eu somo todas essas equações. Então eu vou somar em i. E obtive essa expressão. O lado direito,
né? A gente pode escrever assim, isso é lambda que multiplica a soma. Ora, essa expressão aqui, né, é claramente uma expressão real. Estou multiplicando a norma complexa desse vetor, então estou multiplicando cada componente vezes seu complexo conjugado. Né? Cada termo aqui é um número, norma do número complexo ao quadrado, eu estou somando todos esses componentes, então no final eu tenho algo real. Então, para mostrar que lambda é real, eu só preciso provar, né, que o lado esquerdo é real também. Porque se o lado esquerdo aqui, né, se o lado esquerdo for real, então eu tenho um número real do lado esquerdo, isso aqui é um número real, a única possibilidade é que lambda seja real também. Então a gente vai provar que esse cara aqui pertence aos reais. Para isso a gente vai multiplicar ele, a gente vai tomar o complexo conjugado dessa expressão. Então eu vou pegar a expressão, se eu provar que o complexo conjugado dela é ela mesma, então eu estou provando que essa expressão é real. Então vamos lá, vou pegar e tomar o complexo conjugado. Bom, essa operação de tomar o complexo conjugado, ela vai agir aqui em cada componente, né? Vai tomar, né, de maneira antilinear, ou seja, ela vai tomar o complexo conjugado de cada um desses termos. As componentes A e J, por hipótese, são reais. Né? A gente está partindo da hipótese que a matriz é uma matriz simétrica real. Então, quando eu fizer isso é o mesmo que tomar, então, uma soma. Agora, complexo conjugado do XJ e o complexo conjugado do complexo conjugado de XI, que é XZ. Então, a gente ficou com essa expressão. Agora, eu vou usar o seguinte truque. Essa é uma soma em I e J. Né? I e J são índices mudos, eles podem ser chamados de qualquer coisa. Em particular, eu poderia chamar o I de J e o J de I, e não vai mudar essa expressão. Se a gente fizer isso, chamando I de J e J de I, a gente vai ficar com essa expressão, que é bastante semelhante, né, à expressão aqui, essa expressão original. A diferença está só nos índices, né, da matriz. Aqui eu tenho A e J, mas aqui embaixo eu tenho AJI. Ora, isso é fácil de consertar porque a matriz é simétrica, né? A matriz, ela satisfaz isso, né? Ela é igual à sua transposta. Então, eu posso escrever que isso é igual à soma em IJ, indo de 1 até N, a IJ, X barra I, XJ. Ou seja, no final, a gente obtém que o complexo conjugado dessa expressão é igual a ela mesma. Portanto, essa expressão é real, né? O lado esquerdo aqui é real, como a gente queria mostrar. Daí, a gente tem que lambda é real. Ou seja, primeiro a gente provou que existe um alto valor, e agora a gente está mostrando que esse alto valor é real. Então, esse é o primeiro resultado mais relevante, né, de matrizes reais, simétricas, né, ou de maneira mais geral, de operadores simétricos. Os autovalores deles são números reais. Muito bem, agora vamos passar para o resultado mais importante, que é a diagonalização desses operadores. Então vamos falar da diagonalização de operadores simétricos. Então, a gente já sabe que em bases ortonormais eles são dados por matrizes simétricas. Então vamos lá. A maneira de fazer de olhar para esse problema, né? Vamos pensar que o que eu quero provar é o seguinte. Eu quero provar que sempre que você tiver um operador simétrico, ele tem uma base de autovetores no espaço vetorial V, ou seja, ele é não só diagonalizável, né, porque tem uma base de autovetores, mas essa base de autovetores é ortonormal. Isso caracteriza completamente o operador simétrico. Qualquer operador simétrico que tem base de autovetores ortonormal, qualquer operador que tem isso, ele é um operador simétrico.
Então é isso que eu quero provar. Então vamos lá. Vamos supor que você tem um espaço vetorial com produto interno. Então V espaço vetorial. Vamos supor que a dimensão dele é finita, maior ou igual. E com produto interno, né? Então, com produto interno. Então a gente pode caracterizar da seguinte forma um operador simétrico. Então, um operador em V é simétrico se e somente se existe uma base ortonormal. Então essa palavra aqui é bem importante. Uma base ortonormal em V, né? É uma base de V formada. Então esses vetores são autovetores formado por autovetores de T. Então, claro que escrito dessa forma, um operador simétrico é diagonalizável, né? Porque tem uma base de autovetores. Mas o que é importante aqui é que existe uma base ortonormal de autovetores. Então é muito simples ver, né, que se você tem uma base ortonormal de autovetores para um operador T, esse operador é simétrico. Né? Então vamos supor que a gente estivesse indo na direção, então provando que se você tem uma base ortonormal, então T é simétrico. Suponha que você tem uma base assim, né? Base E1 até N, ortonormal, tal que T calculado em cada um deles é um certo lambda I vezes o próprio vetor, né? Ou seja, são autovetores com I indo de 1 a N. Então essa é a nossa hipótese. Eu quero provar que T é simétrico. Ora, é bem simples, né? A gente sabe que para ele ser simétrico, basta olhar para a matriz dele, nessa base. Se a matriz for simétrica, ou seja, matriz numa base ortonormal simétrica, então, pelo exercício que vocês vão fazer, T é simétrico. Como é que a gente calcula essa matriz? Ora, é só expandir, né? Cada vetor, a ação de cada um desses vetores, de ter cada um desses vetores na própria base, pega as coordenadas, coloca na coluna da matriz, a gente sabe que isso vai dar uma matriz diagonal. Uma matriz diagonal, e a diagonal são justamente esses números lambda I. Ora, toda matriz diagonal é claramente simétrica, né? Então essa é uma matriz simétrica. Então essa é uma matriz simétrica. É uma matriz simétrica, matriz de uma transformação T numa base ortonormal, logo T é um operador simétrico. Então essa primeira parte foi fácil, né? Basicamente só aplicar a definição de matriz de uma transformação e usar o fato de que essa matriz é simétrica para concluir que T é simétrico. Bom, a outra parte que é a parte difícil, ou seja, a gente quer sair, né, dessa hipótese que T é simétrico e concluir que ele tem uma base ortonormal de autovetores em V. Para fazer isso, a gente vai fazer uma indução finita sobre a dimensão de V. Então, a gente vai fazer uma prova por indução, pífia, né? Sobre a dimensão de V. Dimensão de V é um número natural, maior ou igual a 1. Então a gente vai primeiro considerar o caso base, né? O caso base aqui seria para n igual a 1. Então vamos pensar que a dimensão de V é 1. Ora, nesse caso, né, qualquer vetor é um autovetor da transformação. Como é que a gente pode ver isso? Pega qualquer vetor V, Vzinho, em Vzão não nulo, né?
claramente, né, qualquer múltiplo dele é um vetor de V e ele pode ser usado para construir uma base. Então eu posso ter uma base formada por esse vetor. Qualquer outro vetor é um múltiplo dele, então está aí a nossa base. Bom, se qualquer vetor em V é um múltiplo de Vzinho, então a imagem, pela transformação T desse vetor, por ser um vetor no espaço vetorial, também é um múltiplo de Vzinho, né? Ora, então, né, porque isso é uma base, isso tem que ser um múltiplo de Vzinho. E daí, dessa expressão, né, da definição de base, a gente tira imediatamente que V é um autovetor. É autovetor de T. É autovetor de T. Mas eu preciso de uma base formada por autovetores de T. Ora, a gente já tem uma base para o espaço vetorial V. É essa base formada por um único vetor. Então, tudo que a gente precisa fazer é normalizar esse vetor. Então, vamos pegar esse vetor aqui. Vamos definir ele como sendo V dividido pela norma de V, esse vetor Vzinho. Ora, isso diz imediatamente para a gente que, né? Então, para esse Ezinho, a gente tem Ezinho vezes Ezinho é normalizado para 1. Não tem nenhum outro vetor nessa base para a gente usar a noção de ortogonalidade, então ela seria a base ortonormal mais simples possível. A gente vai dizer que esse camarada aqui é uma base. O normal aqui, né, que vem da normalização, e o orto vem de ortogonal, mas a gente não tem com que ortogonalizar, mas a gente vai ainda assim chamar de base ortonormal de V. Mas é uma base, né, que também é formada por autovetor de T, porque T calculado em V dividido pela norma, usando linearidade, né, a gente pode tirar isso para fora. Então, T calculado em V, a gente sabe que é lambda V. Então, isso vai ser lambda V sobre a norma de V, que é lambda V1. Ou seja, a gente está concluindo que esse camarada também é autovetor com autovalor lambda. Tá? Então, é uma base ortonormal de V. A gente acabou de provar a situação em que a dimensão de V é igual a 1. Bom, agora vamos usar a nossa hipótese indutiva. Então, vamos supor que a dimensão de V é maior que 1. Ok? A dimensão de V é maior que 1. E vamos supor que o teorema vale para um espaço vetorial de dimensão n-1. Tudo bem? Então, a gente vai provar que vale para um espaço vetorial de dimensão n. A gente vai fazer o passo indutivo. Então, para fazer o passo indutivo, né, a gente vai começar com o seguinte. Vamos pegar um autovalor de t. A gente sabe que, né, pelo que eu mostrei no início, que tem um autovalor real, né? T tem sempre um autovalor real, então seja lambda 1 esse autovalor. Então, vamos lá. Seja lambda 1 autovalor de T. E com autovetor T. Autovetor V. Aí, V autovetor associado, né, correspondente. Então a gente sabe que a gente pode normalizar esse camarada, é o que a gente vai fazer. Então, como eu mostrei acima, né? Então esse sujeito aqui, que eu vou continuar chamando de E1, que seria V dividido pela norma de V, satisfaz, né, T E1 é autovetor com o mesmo autovalor. Então, vejam só. Vamos pensar
agora, no subespaço vetorial de V, que é, vou chamar de U, um subespaço U, que é o subespaço gerado por esse único camarada. Né? A gente sabe que isso é um subespaço vetorial. E, usando a estrutura, né, de produto interno, a gente tem o seguinte. Esse é um exercício que está na lista de vocês. Então, você tem um espaço vetorial, um subespaço vetorial. Você pode decompor o espaço vetorial V numa soma direta de U com seu complemento ortogonal. Né? O complemento ortogonal são todos aqueles vetores em V que são ortogonais aos vetores de U via produto interno. Então, eu tenho V nessa decomposição. A dimensão do subespaço U é 1. Como a dimensão de V vai ser a soma dessas dimensões, quando a gente tem soma direta, a dimensão desse espaço ortogonal é n-1. E para ele, portanto, a gente pode aplicar a hipótese indutiva. Tá? Então, eu quero considerar também o seguinte. T está definido em todo V, não é verdade? Então, T pode ser visto também como agindo somente nesse espaço. Então, vamos definir um operador novo, que vou chamar de TU, que é o operador que age aqui. Eu vou provar que esse operador ele pega vetores em U perpendicular e leva em U perpendicular. Essa definição faz sentido porque se você pegar qualquer vetor aqui dentro, ele vai continuar aqui dentro. E como T é um operador simétrico, ele é simétrico em todo o Vzão, ele também é simétrico em U perpendicular. Então é uma restrição, né? A gente diz que é uma restrição do operador T ao subespaço U perpendicular. Vou provar então que isso aqui vale, né? Que esse U perpendicular é invariante pela ação de T, ou seja, T pega vetores aqui e leva vetores aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos mostrar que essa definição faz sentido. Vamos pegar um camarada que está aqui dentro. Ora, se ele está aqui dentro, então tem que valer o seguinte. Né? Se você fizer o produto interno desse sujeito, né, por qualquer vetor que está em U, ou seja, qualquer múltiplo de E1, isso tem que ser zero, né, por definição. Qualquer que seja o Uzinho em U perpendicular, isso tem que ser verdade. Vamos ver o que acontece quando a gente pega a imagem desse vetor. Então, o que acontece quando eu pego a imagem desse vetor Uzinho pela transformação T? Isso continua dando zero, ou seja, TU continua sendo perpendicular a E1. Eu quero que TU seja um elemento aqui, né, do contradomínio. Então, da imagem da transformação, na verdade. Então, vamos lá. Vou usar o fato de que T é uma transformação simétrica. Então, eu posso jogar esse T para o outro lado. Isso é igual a isso. Agora, E1 é autovetor de T com autovalor lambda. Então, isso é lambda E1. Por linearidade, né, eu posso tirar o lambda para fora. E aí eu tenho o que eu queria. Né? Qualquer que seja lambda, lambda vezes zero é zero, já que esse produto aqui é igual a zero. Né? U é perpendicular a E1. Então, vejam. A gente acabou de provar que essa definição faz sentido, que esse espaço vetorial, o espaço U perpendicular, o complemento ortogonal aqui, né, do espaço U, ele é invariante pela ação de T. Mas T é uma transformação simétrica e TU também é simétrico. Ele é só T restrito a esse subespaço. TU também é simétrico. Então, o que você tem? Você tem um operador simétrico agindo num espaço de dimensão n-1, né? A dimensão do complemento ortogonal é n-1, e a gente pode, portanto, usar a hipótese indutiva, né? Que o teorema vale para um espaço vetorial de dimensão n-1. Então, pela
hipótese indutiva, né, eu sei o quê? O que diz o teorema? Eu tenho uma base ortonormal de autovetores em U perpendicular. Então, eu tenho, né, pela hipótese indutiva, a gente tem uma base ortonormal de autovetores de T, né, em U perpendicular. Vamos chamar essa base de... são n-1 elementos, então vou contar desde 2 até n. Então esse conjunto é um conjunto ortonormal e todos esses camaradas são autovetores de T porque eles são autovetores da restrição de T ao complemento ortogonal do espaço U. Ora, como é que a gente completa isso para uma base de V? A gente já tem um elemento, né? Para a gente completar para a base de V, tudo que a gente tem que pegar é tomar a união, né? Tomar a união das bases de U perpendicular com U. A gente já tem uma base de U, que é formada pelo vetor E1, né? O conjunto unitário E1 é uma base de U. E porque E1 pertence, né, ao espaço U, que é ortogonal, então, portanto, vai ser ortogonal a qualquer elemento de U perpendicular, então ortogonal a todos esses elementos, a gente sabe então que isso aqui, esse conjunto, é ortonormal, mais do que isso, é uma base ortonormal formada, né, por autovetores de T, que era o que a gente queria provar. Então esse é um resultado importante que eu queria mostrar para vocês. Que você tem um operador simétrico, então ele admite uma base, né, de autovetores que é uma base ortonormal, né? Então é um operador diagonalizável com uma base ortonormal. Então só para dar um exemplo ilustrativo, né, de como isso funcionaria, então batendo o olho numa matriz, você sabe dizer agora se ela é diagonalizável, né? Se essa matriz representar um operador simétrico. Então vamos pegar uma transformação do R3 no R3, dado pela matriz. Então uma transformação que é dada pela matriz na base canônica. Então C é de base canônica, essa é uma matriz 3x3. Então vejam, estou pegando uma matriz simétrica. Essa é uma matriz simétrica, tá claro? Se você calcular a transposta dela, é igual a ela mesma. Ora, essa é uma matriz simétrica em qual base? Na base canônica. Mas a base canônica é uma base ortonormal. Logo, né, T é um operador simétrico. Porque a matriz dele numa base ortonormal é uma matriz simétrica. Se T é simétrico, pelo teorema anterior, ele é diagonalizável numa base de autovetores, né, que é uma base ortonormal. Então, uma base ortonormal formada por seus autovetores. Tudo que eu quero mostrar é, então, um procedimento além do que a gente tem feito normalmente. Você quer diagonalizar um operador, o que você faz? Você calcula o polinômio característico, acha os autovalores, resolve os sistemas homogêneos para encontrar os autovetores, e aí você pega esses autovetores para construir uma base do espaço vetorial. Se a gente fizer isso nesse caso, a gente consegue diagonalizar esse operador, mas a gente não garante sempre que a gente vai ter uma base ortonormal. Eu vou mostrar para vocês que é possível fazer isso, né? Porque o teorema garante. Então vamos fazer isso nesse caso particular. Eu vou pular os passos que são de calcular os autovalores e os autovetores. Então, se a gente pegar essa matriz, calcular o polinômio característico da transformação T, a gente vai chegar nos seguintes autovalores. Então, a gente tem um autovalor lambda1 0 e lambda2 igual a 3. E a gente tem os seguintes autoespaços. Então, autoespaço
correspondente ao alto valor 0 é gerado por um único vetor. E o alto espaço gerado pelo alto valor 3 tem que ser formado por pelo menos não, né? É por uma base com dois vetores, já que a gente precisa que esse operador seja diagonalizável. E de fato, esses dois vetores aqui, eles geram esse alto espaço, eles formam uma base, né? Porque são linearmente independentes, né? Um não é múltiplo do outro. Mas está claro que a união desses três vetores forma uma base, né? Posso escrever assim, ó, isso aqui é uma base para o espaço, para o R3, não é? Porque o primeiro vetor, ele, por pertencer a um alto valor distinto, né? Pertence ao alto valor 0 distinto de 3, então ele é linearmente independente, né, nesse conjunto. Agora, esses dois vetores também são LI. Então, eu tenho aqui um conjunto LI de três vetores que formam uma base, mas não é ortonormal. É uma base do R3, não é ortonormal. Se a gente calcular a matriz dessa transformação nessa base, a gente vai obter uma matriz diagonal, certo? Mas não é isso que eu quero. Eu quero calcular, eu quero mostrar, né, que o teorema vale, então eu quero obter uma base de autovetores que seja uma base ortonormal. E aqui o problema é o seguinte: esse vetor que é autovetor de 0, ele é ortogonal a cada um desses dois, porque isso também é um exercício provar que quando você tem autovetores, né, de autovalores distintos, né, de um operador simétrico, eles vão ser ortogonais. Então, claramente, esse vezes esse no produto canônico é 0, esse vezes esse é 0, mas o produto entre esses dois aqui não é 0. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode definir, né, eu preciso ortogonalizar esse conjunto. Aí entra aquele procedimento que vocês conhecem como de Gram-Schmidt, né? Vamos chamar de V1 o primeiro vetor normalizado a 1. E o que a gente vai fazer é pegar e chamar de V2 o segundo vetor, e subtrair dele a projeção dele mesmo na direção de V1, né? Esse vetor aqui vai ser ortogonal a V1. Só calcular, isso é, vamos repetir, V1 escalar V2, V1 é esse vetor, então V1 escalar V2 é 1 sobre raiz de 2, isso vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes V1, que vai ser meio vezes esse vetor. Então, V2 vai ser dado por esse vetorzinho aqui, que tem componentes meio, menos meio e 1. Bom, ele escalar V1 é claramente ortogonal, mas esse V2 ele não é normalizado. Então, vamos construir agora uma base ortonormal, que seria, então, pegando o primeiro vetor da base B, que é ortogonal aos outros dois, normalizar ele, né? Então, agora ele é normalizado a 1. O segundo vetor, que é o que eu chamei de V1 aqui, normalizado, então, sobre raiz de 2. E, por fim, esse vetor aqui, normalizado. A norma dele vai ser 1/4 mais 1/4, que dá 1/2, mais 3/2, então a raiz de 3/2 é a raiz de 2/3, né? Vezes ele mesmo. Então, ele ao quadrado vai dar justamente 1, certo? Vai ser 1/4 mais 1/4 mais 1, 3/2 vezes essa raiz ao quadrado, que é 2/3, vai dar 1. Então, a nova base B', né,
é uma base construída a partir daqueles autovetores que a gente calculou. É uma base de autovetores ainda, né? Base de autovetores de T, mas é uma base ortonormal, né? Essa é uma base ortonormal. Então a gente sempre consegue construir essa base. E se a gente calcular, né, obviamente, a matriz da transformação T nessa base, por ser uma base de autovetores, a matriz vai ser diagonal, os autovalores aparecendo nessa ordem. Então o primeiro é autovalor 0 e os outros dois autovalor 3. Ora, essa é uma matriz simétrica, né, que é a matriz de T numa base ortonormal. Então T é uma transformação simétrica, né, como tinha que ser. Essa aqui também é uma outra matriz simétrica numa outra base ortonormal, né, representando o mesmo operador T. Então era isso que eu queria mostrar para vocês e esse encerra o conteúdo do curso.